Você perguntou se hoje nós podemos encontrar profetas semelhantes aos bíblicos, né? Na verdade, os profetas de hoje, eles são profetas soberbos. Essa é uma realidade. Estão cheios de si. Se a gente fizer uma análise, eu vou ler aqui até um texto que Jeremias, ele diz o seguinte, 14 de Irmiahu, ou Jeremias, está escrito assim: Então o Eterno me respondeu, falsamente profetizam os profetas em meu nome. Não os tenho enviado, nem lhes tenho dado ordens, nem lhes tenho falado. Profetizam a voz visões mendazes, presságios vãos e enganos de seu próprio coração. O que está acontecendo com os profetas da atualidade? Eles não são profetas conforme o padrão da palavra. Se você pegar os profetas de hoje, eles querem ir para a mídia, eles querem aparecer. Os profetas da antiguidade, eles enviavam uma mensagem e muitas vezes eles nem se manifestavam. Os profetas da antiguidade, ou os profetas bíblicos que estão na palavra, eles eram profetas que não tinham como interesse aproveitar-se do ofício de profeta. Pelo contrário, os profetas da antiguidade, eles tinham uma coisa que está faltando nos chamados profetas de hoje: humildade. Um dos maiores profetas de Israel é chamado de Eliahu. Se você ler na Escritura, ele é conhecido pelo poder da sua palavra. Mas ele se identifica não vestindo ternos, não buscando roupas importadas, e haviam. Se você ler os textos, a veste do profeta Eliahu é pele de camelo e um cinto. Essa é a veste do profeta. Outro detalhe também muito interessante, que profetas bíblicos, muitas vezes nem dinheiro, nem recompensa aceitavam. Os profetas de hoje, o que eles querem? Eles querem púlpito, eles querem microfone, eles querem mídia, eles querem dinheiro, eles querem profetizar. O profeta Irmiahu, ele fala aqui que os profetas estão profetizando coisas do seu coração, coisas da sua mente, coisas da sua emoção. Os profetas de hoje, eles estão profetizando em troca. O profeta Irmiahu ele vai dizer, não só o profeta Irmiahu, conhecido Jeremias, mas temos outros profetas falando, o profeta profetiza por dinheiro. Quando vamos para a Escritura, quando nós encontramos um homem procurando o profeta Eliseu, quando alguém procura esse profeta, a pessoa que foi, ele saiu de uma outra terra e veio ao encontro desse profeta, ele trouxe uma caravana carregada de ouro, ele trouxe riquezas. O profeta nem lá vê-lo foi. O profeta ficou sabendo que ele veio ao seu encontro, o profeta só mandou para ele uma mensagem: vai no rio, se banha 7 vezes, sua lepra ficará curada. Pode voltar para trás. A pessoa, ele tinha uma posição social, e o profeta não olhou para isso. O profeta não se preocupou se ele tinha posição social lá dentro da sua nação. Como diz a Escritura, ele era um general do seu rei, do seu governante lá. E é através da mão dele que aquele rei recebeu muitas vitórias. Então ele era importante? Era. O profeta olhou para o seu status? Não. O profeta mandou falar com ele: vai e banha no Jordão e você ficará curado. Alguém vai dar um conselho para ele e diz, e ele foi e fez. Ele estava até chateado com isso, mas ele o fez. Recebeu a cura? Recebeu. Aí, o profeta foi lá para pegar dinheiro dele? Não. Os outros profetas da Bíblia que a gente vai encontrar, eu posso citar vários aqui, profetas que chegavam e entregavam para o rei uma interpretação de algo, como, por exemplo, quando há uma escritura na parede lá,
lá em Babilônia, ninguém pôde interpretar. Chegou um profeta, fez a interpretação, entregou a interpretação e o que pediu em troca? Nada. Na verdade, esse profeta já tinha feito muitas interpretações. Muitas coisas ele fez no passado. Foi-lhe dado status, ele já era uma pessoa de status, porque ele era de sangue real. Mas não foi porque ele interpretou alguma coisa. Então, profeta de hoje. Isso sem falar que tem muitos profetas que são tão soberbos que batem no peito para dizer que são profetas. A gente olha a Escritura, nós temos até que duvidar desses profetas, porque a Escritura diz que quando um profeta profetiza para você, e mesmo que cumpra essa profecia, se ele te levar para adorar uma outra divindade, não tenha temor desse profeta, pelo contrário, mate-o, está escrito assim. Então há muitos profetas soberbos hoje, pela Escritura seriam mortos. Por causa da soberba, por causa da arrogância, por causa aquilo que subiu ao seu coração, que não se enquadra em nenhum dos profetas bíblicos. Ok? Tem profetas hoje, eu tive uma experiência com um chamado profeta, porque alguém precisava de uma ajuda, e uma pessoa próxima a mim nos deu uma interpretação sobre um sonho que teve com a pessoa, que era para a gente orar para a pessoa. Quando eu falei para um profeta, que era o pastor dessa ovelha, quando eu falei para ele que a gente queria orar pela ovelha, que fazia parte da igreja dele, esse profeta bate no peito e diz para mim, eu também sou profeta. Se Deus tivesse que revelar, ele teria que revelar para mim. Isso é a soberba do ser humano. A soberba em não reconhecer que o Eterno é que reina e governa sobre tudo. E ele faz o que lhe apraz. Quem sou eu para dizer o que ele deve fazer? Ou para quem que ele tem que dizer? Então esses são os profetas da atualidade. Cheios de soberba, cheios de si. Então há profetas na atualidade? Há. Mas temos muitos se dizendo profetas, que estão mais para profetas de Baal do que profetas do Eterno.